Opa, o pretinho aqui, querendo pretinho, não atrapalha, não, o pretinho tá sadio, rapaz, olha como tá sabido o pretinho, sadio, só o filé. Esse é o cãozinho, senhoras e senhores, que estava doente. Nós pedimos à galera que se sensibilizasse, cuidasse do mesmo. Levaram o mesmo pro veterinário, ele tá aqui, ó, querendo participar da filmagem. E observe ali o que tem de cães lindos e maravilhosos e encantadores ali, ó. Essa é a rua mais larga, mais bonita, mais comprida, mais arborizada, mais encantadora do universo. Pega essa, gente, viu? E aponta pra cá. Bom, senhoras e senhores, faça mais pra lá, gente. Dá 4 passos pra trás. 1, 2, 3, 4. Bom dia, senhoras e senhores. Estamos exatamente aqui na rua Luiz Guimarães, Álvaro Ende, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil, América do Sul, planeta Terra, Via Láctea, Sistema Solar, Universo, nesse domingo, dia 6 de agosto de 2023, justamente para falarmos só um pouquinho sobre o Ferroviário Atlético Clube. Esse é um vídeo complementar, porque ontem, quando fizemos o vídeo pós-jogo, após a vitória do Ferroviário Atlético Clube por 3-0 diante da equipe da do Princesa dos Solimões, lá da cidade de Manacapuru, Amazonas, pelo Campeonato Brasileiro, edição 2023 Série D, nós esquecemos o nome do jogador que fez o terceiro gol do Ferroviário Atlético Clube na partida. Ou seja, diante da emoção, quando Anastácio de Castro gritou entrou, é gol do Peixe, né? Por aí. Aí, rapaz, a gente começou a vibrar, e porque nós estávamos assistindo o canal Anastácio de Castro e, por consequente, por tabela, a Rádio Cidade AM 860, emissora pertencente ao Grupo Cidade de Comunicação. Ferroviário 3, Princesa dos Solimões 0. Quem marcou o primeiro gol, retificando, não é nem retificando, é fazendo o complemento, né? Complemento. O primeiro gol foi marcado de cabeça pelo grande zagueirão Alisson, né? O zagueiro artilheiro do Ferroviário Atlético Clube Cearense. Em seguida, Matheus Lima marcou um golaço, né? Segundo gol. E o terceiro gol foi marcado por Cadu. Por que nós não ouvimos? Porque vibramos na hora do gol. E detalhe, como nós falamos, o Ferroviário Atlético Clube não tem titulares nem reservas. Todo o elenco participa, né? Todo o elenco participa dos jogos do Ferroviário Atlético Clube pela Série D, Campeonato Brasileiro, edição 2023, Campeonato de Futebol Association. Portanto, todo o elenco participa, porque o nosso grande treinador, sabiamente, Paulo Ricardo Kobayashi, o único treinador brasileiro que fala grego, né? Ele coloca todos os jogadores do elenco para participar dos jogos do Ferroviário Atlético Clube, pois todos são competentes. E assim o Ferroviário chegou à sua 12ª vitória e ao seu 4º empate, ou seja, em 16 jogos, 12 vitórias, 4 empates. Portanto, o Ferroviário Atlético Clube é o único time no Brasil invicto, senhoras e senhores. Portanto, aí está retificado, né, o nosso equívoco, a nossa falha. Pedimos perdão à torcida do Ferroviário Atlético Clube Cearense, à torcida Coral, à torcida do Tubarão, né? Porque Tubarão da Barra és um time de garra, és um grande esquadrão, és a alegria do povo, esquadrão glorioso do meu coração. Pois esse é só um pouquinho do hino do Ferroviário Atlético Clube Cearense, de tantos hinos que ele tem que foram compostos pelo grande cantor e compositor Zé do Vale. Não obstante, porém, muito embora com tudo, todavia, o Zé Limeira compôs também um. Viu? Zé Limeira, que além de torcedor símbolo, um dos bordões que dizia: ô vai racha, urubu leva borracha, torcida coral, daqui pra frente é pau e muito pau. Do lado que alisa o ralo, do outro é o esporão de galo. Ele também compôs um hino para o Ferroviário Atlético Clube Cearense. E para não ficar só, né, nessa questão de termos retificado ele, estávamos falando aí para a torcida do Ferroviário Atlético Clube, que quem marcou o terceiro gol do Ferroviário ontem, diante da equipe da Princesa dos Solimões, lá da cidade de Manacapuru, no Amazonas, após ter marcado o primeiro Alisson, o segundo foi marcado por Matheus Lima,
Quem marcou o terceiro foi Cadu. Portanto, Ferroviário 3, Princesa dos Solimões 0 pelo Campeonato Brasileiro, edição 2023, Série D. Exatamente esse jogo, para rimar, aconteceu exatamente ontem, dia 5 às 5 horas da tarde no PV. O que é o PV? O Presidente Vargas. Então vamos falar para vocês aqui, quem torce Ferroviário, quem não torce, quem tem o Ferroviário como seu primeiro time de coração, quem não tem também. Vamos lembrar algumas equipes, só de memória do Ferroviário Atlético Clube, porque, senhoras e senhores, o time que fica na memória da gente, os jogadores que marcam, que fazem história no futebol, principalmente ficam na memória do seu torcedor e até dos adversários, é aquele time que é campeão. Então eu vou falar aqui para vocês do time campeão em 1979, tá bom? A escalação, só de cabeça. O goleiro era o Cícero Capacete, lateral direito, Jorge Luiz Pernambucano, miolo de zaga, Lúcio Sabiá e Arimaté, ambos egressos da categoria das categorias de base do Ferroviário Atlético Clube. O lateral esquerdo, o paranaense Ricardo Fogueira. E o meio campo, o paulista, o zagueiro clássico, campeão do mundo, Celso Gavião. E com a camisa número 8, Jacinto também, oriundo das categorias de base do Ferroviário Atlético Clube. Com a camisa 10, Terto, jogador oriundo do São Paulo Futebol Clube. Ele que foi titular do São Paulo por muito tempo, de São Paulo e veio jogar Ferroviário aqui do estado do Ceará. Esse foi o time campeão de 1979. E o ataque na ponta direita nós tínhamos o amazonense Raulino, com a camisa 9, o piauiense Paulo César Papagaio, que foi artilheiro, além de campeão em 79 pelo Ferroviário Atlético Clube, foi artilheiro, tá bom? Paulo César Papagaio, que ele falava fino, mas jogava também um fino futebol. E na ponta esquerda, Babazinho, habilidoso Babazinho, cracaço, Babazinho também oriundo das categorias de base do Ferroviário Atlético Clube. Técnico, César Moraes. Portanto, está aí a equipe campeã cearense de 1979. Agora vamos para 88. No gol, em 1988, foi campeão cearense pelo Ferroviário Atlético Clube. Exatamente a seguinte equipe: Robson no gol, na lateral direita, Silmar. O Robson veio do sul do país e o Silmar veio lá do Rio Grande do Sul. Lateral direito, o miolo de zaga, Juarez Senegal, também oriundo do sul do país. E Arimaté, que não é o mesmo de 79. Esse Arimaté de 88 veio do time do Icasa, aqui de Juazeiro do Norte. O lateral esquerdo, Marcelo Veiga, oriundo. Aí, foca aí no pedinho aí. Beleza, é ferrão, não é? Olha aí, rapaz, todo mundo é ferroviário, é o planeta todo. Então o lateral esquerdo, estávamos falando exatamente em Marcelo Veiga, que veio lá do interior de São Paulo. E o meio campo do Ferroviário Atlético Clube em 1988, nós tínhamos o Toninho Barrote, né? Nós tínhamos o Alves, de volantes ali no meio. Aí na direita, Jacinto, mesmo que foi campeão em 79 pelo Ferroviário Atlético Clube, oriundo das categorias de base. O Alves, veio das categorias de base do Ceará Sporting Clube, subiu para o profissional e veio para o Ferroviário Atlético Clube. Cearense também. Jacinto cearense, Alves cearense, Toninho Barrote, camisa número 5, também cearense, e veio do Guarani de Sobral, aqui para o Ferroviário Atlético Clube. E pela esquerda, Arnaldinho, que veio do futebol paulista. Arnaldinho, que veio do futebol paulista. Na ponta direita, também cearense, Hamilton Rocha, o cracaço, que jogou no Palmeiras, jogou no Santa Cruz, no Guarani de Campinas. Machucou-se, não pôde jogar a final. Então no lugar dele jogou quem? Exatamente Mazinho Loyola, que foi oriundo das categorias de base do Ferroviário Atlético Clube, subiu para o profissional, jogou e fez um gol. Da vitória foi exatamente na semifinal, fez um gol. E na final, a final foi 1-0, gol do Marcelo Veiga de pênalti contra o Fortaleza. E a semifinal foi contra o Ceará,
Mazinho Loyola marcou um gol na prorrogação e deu vitória para o Ferroviário. E Guina, oriundo das categorias de base do Palmeiras de São Paulo, fez o outro gol. E na ponta esquerda, já falamos aí, ponta esquerda de 1988, Serginho, quem era mesmo agora? Porque chegou o cidadão aqui, parou, olhou para nós e saiu. Nada falou para não atrapalhar o nosso amigo grande Ronnie Elvis, né? Ele que é Ronnie Presley, que é cover de Elvis Presley. Foca nele lá, Serginho. Aí nos tirou um pouco aqui a atenção. Então vamos lá, o meu campo do Ferroviário Atlético Clube de 1978 tínhamos Toninho Barrote, Alves, depois de Djalma Linhares, Jacinto e Arnaldinho. Arnaldinho ponta esquerda. E na frente, Hamilton Rocha, depois Mazinho Loyola e Guina. Portanto, aí o time campeão pelo Ferroviário Atlético Clube, exatamente no ano de 1988. Agora vamos para o time campeão de 1994. Roberval no gol, na lateral direito, Nasa, Roberval alagoano, Nasa cearense de Juazeiro do Norte, lateral direito, meio de zaga, com dois cearenses, Santos e Batista. Na lateral esquerda, um amazonense. Branco, no meio campo, Lima Pifó, também amazonense. E na meia direita, Acácio, baiano. E na reserva do Acácio, nós tínhamos um jogador que, na nossa modesta opinião, era muito melhor do que o Acácio, que participou mais de finais em 94 do que o próprio Acácio. Exatamente, Heron, um jogador fenomenal, e depois viria jogar no Vitória da Bahia e outros grandes clubes do Brasil. Revelado também pelo Ferroviário, mas ele veio do futebol paraibano. Aí tínhamos na meia direita Acácio como titular, Hélio não deixava de ser, ele revezava muito com o Heron. Volante, Lima Pifó, que veio do Amazonas, depois foi parar no Roma da Itália. E na meia esquerda nós tínhamos o Basílio, que depois perdeu a posição para o grande Ricardo Lima, que veio exatamente da cidade de Aracati, interior aqui do Ceará, lá onde fica aquela belíssima praia, onde tem um campo de nudismo, Canoa Quebrada. E no ataque nós tínhamos o paraense Edinho, que perdeu a posição para o ponta-direita piauiense Batistinha, com a camisa 9 o artilheiro Cícero Ramalho, Potiguar, norte rio-grandense. E na ponta esquerda nós tínhamos nada mais e nada menos, senhoras e senhores, que Reginaldo Bodinho, também conhecido como Reginaldo Cara de Gato, cearense, oriundo das categorias de base do Ferroviário Atlético Clube Cearense. Portanto, aí, 3 equipes campeãs pelo Ferroviário Atlético Clube, que nós temos só de memória. E se você, jogador do Ferroviário, quer ficar na história e na memória dos torcedores do Ferroviário Atlético Clube e até mesmo dos adversários, faça como fizeram esses jogadores. Sejam campeões pelo Ferroviário Atlético Clube ou seja campeão pelo Ferroviário Atlético Clube Cearense. Retificado aí, portanto, os gols, quem marcou os gols ontem contra a Princesa dos Solimões, lá no estado, aqui no PV, mas Princesa dos Solimões, que é da cidade de Manacapuru, lá do estado do Amazonas. Ferroviário 3, Princesa dos Solimões 0, marcado para o Ferroviário Atlético Clube, na seguinte ordem: Alisson, o zagueiro artilheiro, Matheus Lima, o meio campista artilheiro, e o grande jogador Cadu, que compõe o elenco. Eu ainda não tinha ouvido falar nele, mas jogou ontem e marcou o 3º gol do Ferroviário Atlético Clube na belíssima vitória diante da equipe do Princesa dos Solimões. No mais, valeu Deus, valeu Jesus por mais um vídeo bacana e mais um vídeo coral alusivo ao Ferroviário Atlético Clube Cearense. Pode encerrar, Sérgio Machado. Valeu, Jesus!